Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, o advogado Nuno Cerejeira Namora. Doutor, bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Olhando para os jornais de hoje, quero começar por destacar a notícia do Jornal Notícias. Muito temos falado do setor do calçado em expansão nos anos recentes. O têxtil está também a ter um novo fôlego e, segundo esta notícia, poderia ser maior ainda esse fôlego positivo. É, muitas tragédias, muitas mortes, muitos acidentes, mas no meio de tanto sangue e tanta morte, há uma notícia que nos dá em manchete o JN, que aparentemente poderia ser negativa, mas que eu gosto de a ver pelo lado positivo. Porque se por um lado o JN e os sindicatos dizem que não há resposta do mercado para estes 2000 e tal postos de trabalho, prefiro ver esta notícia pelo outro lado, pelo outro prisma. Este setor que foi dado como morto, como condenado por força da concorrência, nomeadamente chinesa, começa a dar sinais muito fortes de esperança e de que está vivo. Afinal, o têxtil está na moda. O Sr. é especialista em leis laborais. Olhando para o mercado de trabalho, e o têxtil, de resto, na última década foi muito afetado em termos de despedimentos, algo está a mudar? Ou pelo menos estamos a educar-nos de forma diferente para olharmos para o mercado de trabalho também de forma diferente? Sabe, eu sou por natureza otimista mas não quero que esse meu otimismo influencie a minha opinião. Mas na realidade, desde 2011 para cá, por um lado por força da intervenção, mas antes da intervenção da Troika, já o Governo se tinha entendido com os sindicatos e com os parceiros sociais, e ao fazer aquele acordo tripartido em que traçou as linhas mestras da reforma da legislação laboral, julgo que nos apercebemos que nos últimos 4, 5 anos fomos invadidos, bombardeados por quase 3 dezenas de leis que vieram alterar imenso o nosso cotidiano laboral. E as alterações foram a todo nível, no combate aos recibos verdes, na proteção aos trabalhadores independentes, que até aqui não tinha fundo de desemprego. Um aumento grande, o prolongamento dos contratos de trabalho a termo, a diminuição, já sabe, do custo de mão de obra, a diminuição dos feriados, a diminuição dos dias de férias, a possibilidade de acabar com as pontes, porque agora o empregador pode impor férias. Bem, ficávamos aqui a manhã toda a falar sobre alterações que ocorreram nos últimos tempos. E se, por um lado, temos que convir que elas trouxeram uma diminuição do custo de mão de obra e um aumento do número de horas de trabalho para o trabalhador, por outro lado, deram-nos maior competitividade, porventura por baixo, mas deram-nos maior competitividade, modernizaram as nossas leis e tem que se dizer, por muito que doa, que equilibraram os pratos da balança. Não estamos sozinhos, temos que nos comparar aqui com os nossos concorrentes, já não digo os asiáticos, mas com os espanhóis e com os italianos, com os franceses. E a legislação laboral deles realmente era muito mais flexível do que nós. E nós, ao estarmos a ser demasiado protecionistas para o trabalhador, estávamos de alguma maneira a afugentar o investidor estrangeiro. Ao não termos empregos para toda a vida, de alguma forma isso poderá ajudar-nos? Esse paradigma acabou. Esse paradigma acabou. Talvez os nossos pais e os nossos avós tivessem começado a trabalhar na CP e a geração seguinte foi também trabalhar para a CP, mas isso acabou. Nós temos que nos habituar a ter 2, 3 empregos e, se calhar, profissões diferentes ao longo da vida. E, portanto, pensemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que vemos como uma sociedade crescente, não como exemplo, não como perfeita, mas onde as pessoas mudam, inclusivamente, não é só de emprego e de profissão, mudam de estado, mudam de casa. E daí até o arrendamento lá existir muito mais do que a propriedade. Temos que nos habituar a esse paradigma, não temos um emprego para toda a vida. Sr. olhando para outros assuntos que marcam a atualidade, José Sócrates continua na ordem do dia. De resto, o jornal Correio da Manhã tem estado sempre muito atento à prisão do antigo primeiro-ministro. Poderão os portugueses questionar com alguma legitimidade o porquê de ainda se manter José Sócrates nesta prisão preventiva há tanto tempo? A sua pergunta é venenosa ao dizer que o Correio da Manhã está muito atento a este assunto. Todos os jornais estão muito atentos, mas por acaso o Correio da Manhã está mais atento e parece que tem mais informação. Quase que nos levava à conversa
para a fuga ao segredo de justiça. Bem, mas se não era esse o tema que queria puxar, com certeza que queria conversar sobre a prisão preventiva dele e, como diz o Correio da Manhã, aqui numa nota muito pequena, que prisão de Sócrates poderá ser prolongada. Efetivamente, isto leva-nos para a questão de se prende para investigar ou se investiga e depois se prende. Na realidade, parece isso. Parece que este arguido foi detido para agora se investigar. Deve haver um misto das duas coisas. Obviamente estou convencido, não conheço o processo, e se o conhecesse não falaria sobre ele. E porque não o conheço, vou falar de fora. E falando de fora, como agente da Justiça, o que é que eu vejo neste processo? É um processo, obviamente, de estudo, é um processo que ficará para toda a história e temos que atentar neste aspecto. Eu estou convencidíssimo que quer o Ministério Público, quer a Polícia Judiciária, já traziam meses e meses e meses de investigação sobre este tipo de crimes. Mas há outro tipo de crimes que estão a aparecer agora, e estou convencido que vão aparecer mais, que só a detenção do Sr. Engenheiro vai permitir ir ao fundo e investigar profundamente. E, portanto, é isto que o Correio da Manhã hoje diz. Diz que a prisão preventiva deste arguido se irá prolongar com certeza até ao seu limite, porque a investigação necessita, embora esteja a ser desenvolvida de uma forma muito acelerada, necessita de muitos meses para apurar os factos todos e deduzir a acusação. Será um caso longo a correr na Justiça, na sua perspectiva? Vamos demorar muito tempo até ver um desfecho? Acho exatamente o contrário. Por ser um caso muito complexo, mas como a Justiça sabe que tem todos os focos nela apontada, vai ser um processo exemplar. Vão ser cumpridos todos os rituais, todas as garantias e vamos ter um processo muito rápido. Olhando para outros assuntos que marcam a atualidade, o desporto está também na ordem do dia, devido a um português. Escolhe José Mourinho para esta conversa. Olha, escolho José Mourinho e escolho o Rio Ave. Se calhar escolho por razões aparentemente distintas, mas se calhar estão conexas. Mourinho ganhou mais um campeonato noutro país. Ele ganha em todo o lado, mas os seus detratores, se eu pensava que era só que os nossos vizinhos espanhóis que não gostavam dele por ele ser português, parece que em Inglaterra teimam em desvalorizar o valor dos triunfos dele. Vêm agora dizer que afinal que ele que joga feio e que não merecia ser campeão. Não gosto de ouvir dizer mal de um português, porque o que é português é bom. E por isso chamei aqui Mourinho, porque ele é português, ele é um imigrante e ele é um vencedor. Olhando para o Rio Ave, porque esta escolha do Rio Ave em concreto? O Rio Ave hoje é notícia em todos os jornais desportivos, mas também no JN. É notícia primeiro porque ontem ganhou fora, ao Belenenses, um jogo difícil por um resultado convincente, 3-1 em Belém. O Belenenses é um clube neste momento do campeonato do Rio Ave, é dos antigos grandes, e o Rio Ave até há pouco era um clube da segunda divisão. A Bola anuncia que vão ser vendidos 3 jogadores do Rio Ave ao Benfica. Qual a importância disto? Porque o Rio Ave é um clube de uma terra pequena, com 3, 4, 5 mil associados. Tem, a meu ver, uma gestão fantástica, muitíssimo equilibrada. O Sr. Campos consegue, do Rio Ave, fazer milagres e tem que chamar a atenção que tem 17 portugueses no seu plantel, o que hoje em dia é raro. E, portanto, com uma atenção enorme à formação, sem apoio de fundos que estão a acabar, consegue estar a fazer uma gestão sem salários em atraso, sempre a meio da tabela e, porventura, tornar-se um grande, sendo um clube pequenino, vindo agora da segunda divisão, vai ser um grande a teimar a voltar a ir à Europa. Dr. Nuno Cerejeira Namora, muito obrigada. Bom dia, muito obrigado.